Olá, queridos alunos do Instituto Federal do Pará, campus Ananindeua. Vamos para mais uma aula de Química comigo, professor Ricardo Miranda. Nessa aula nós iremos falar sobre os átomos, sua estrutura e a configuração eletrônica dos elementos químicos. Tudo que existe na natureza é formado por matéria. E a matéria é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos, que são capazes de gerar tudo que há de natural e artificial. Se os átomos são tão importantes assim, podemos nos perguntar, como é formado o átomo? Alguns cientistas tiveram essa preocupação e criaram a hipótese para o átomo. O primeiro foi Dalton, dizendo que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar. Em seguida, Thomson adicionou ao átomo partículas positivas e negativas, dizendo que seria uma massa completamente positiva, espalhadas com cargas negativas semelhante a um pudim com passas. Para Rutherford, o átomo é semelhante ao sistema solar, contendo uma região central chamada de núcleo. O núcleo contém dois tipos de partículas, a partícula positiva, conhecida como próton, e a partícula sem carga, que é o nêutron. Então, o núcleo concentra tanto a massa quanto a carga do átomo. Externamente ao núcleo, temos os elétrons que compõem a eletrosfera. A quantidade de elétrons presente na eletrosfera é igual à quantidade de prótons presente no núcleo, formando assim o átomo de natureza neutra. Podemos dizer então que o átomo contém duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, semelhante a um sistema solar que contém o Sol como o núcleo e os planetas comparados aos elétrons da eletrosfera. Para Bohr, a eletrosfera é formada por níveis ou camadas estacionárias, onde os elétrons apresentam energia fixa e quantizada. Esses níveis ou camadas são representados por letras, conhecidas como K, L, M, N, O, P, Q. E cada nível apresenta uma quantidade máxima de elétrons determinado pela equação 2n², onde n é o nível. Então a primeira camada contém no máximo 2 elétrons, a segunda no máximo 8 elétrons, a terceira 18 elétrons. A quarta camada contém 32 elétrons e assim por diante. É importante também frisar que no modelo de Bohr, a última camada é conhecida como camada de valência. E na camada de valência é que estão os elétrons que vão realizar as ligações químicas, que são a união entre átomos iguais ou diferentes. E essa ligação química acontece justamente porque os elétrons da camada de valência serão transferidos ou estarão fazendo ligações, seja ela iônica ou ecovalente, formando assim todas as substâncias químicas que são encontradas na natureza ou produzidas em laboratórios. Podemos fazer a relação do número de elétrons na camada de valência com a tabela periódica. Os átomos que apresentam um elétron na camada de valência pertencem à família 1 da tabela periódica. Os átomos com 2 elétrons já pertencem à família 2. Quando tem 3 elétrons, pertence à família 13, 4 elétrons, família 14, 5 elétrons, família 15, 6 elétrons, família 16, 7 elétrons, família 17 e 8 elétrons, família 18, conhecida como gases nobres. Os elétrons no átomo de Bohr ocupam níveis ou camadas quantizadas. Isso quer dizer que eles não podem sair do seu nível espontaneamente, a não ser que eles recebam a energia de um meio externo, que faz com que o elétron salte para um nível maior, mais distante do núcleo. Esse elétron estará perdendo essa mesma energia que recebeu e vai retornar para o seu nível de origem. Podemos evidenciar por uma técnica muito conhecida que são os fogos de artifício, onde junto à pólvora são adicionados átomos. Esses átomos estarão recebendo a energia da explosão e os elétrons estarão saltando para o nível mais externo e retornando para o seu nível de origem. Nesse retorno, os elétrons liberam a energia que faz com que apareçam as cores. Cada cor é devido a um elemento químico diferente. Então vamos evidenciar isso por meio de uma apresentação que foi feita, que eu achei muito sensacional e que seria interessante nós observarmos e ver quanto é legal.